Bom, meus queridos, questão do Enem de 2014 envolvendo geometria espacial. Nós temos aqui o seguinte enunciado. Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Então aqui nós temos a lata, a base vai ser um quadrado de lado 24 e a altura de 40 centímetros. Será produzida uma nova lata, que eu já fiz o desenho bem ridículo aqui do lado, com os mesmos formato e volume. Então nós vamos manter o formato de um paralelepípedo e o mesmo volume de tinta, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que a da lata atual. Então nós vamos aumentar a nossa superfície da base, aumentando cada dimensão em 25%, e como nós aumentamos a superfície da base, nós precisamos diminuir a altura para que seja mantido o nosso volume. Então eu preciso agora comparar as duas alturas. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em quantos por cento? Então o nosso processo vai ser o seguinte. Nós vamos ter que comparar os dois volumes, porque esse eu consigo calcular, que vai ser o mesmo volume da nova lata. Nós conseguimos calcular qual vai ser a dimensão desse quadrado da nova lata, e aí nós precisamos calcular a altura dessa nova, para depois fazer a comparação da antiga com a nova. Uma informação importante que consta no enunciado do exercício é que nós iremos aumentar as dimensões da base em 25%. Então, ao invés de um quadrado de lado 24, nós vamos ter um quadrado com lado um pouco maior, lado 25% maior, que nós precisamos calcular quanto que vai resultar. Então, nós precisamos calcular quanto que é 25% de 24. E 25% equivale a 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 1/4 de 24. 1/4 de 24, nós transformamos esse D numa multiplicação, vai ficar 1/4 de 24, nós temos aqui então como 6 centímetros. Então a base vai passar de lado 24 para lado 30 que nós temos aqui. Agora a altura nós precisamos encontrar, mas nós vamos ter que fazer uma comparação entre esses dois volumes. O volume dessa nós conseguimos, porque nós temos todas as dimensões, e depois nós vamos igualar ao volume dessa nova para que seja mantido. Então eu vou chamar essa lata aqui de 1, e essa aqui de 2. Vou calcular qual é o volume da lata atual, que é o volume 1. Eu posso fazer por meio da multiplicação entre a área da base e a altura, que vai ser 24 vezes 24, que é a área da base, vezes a altura, que é 40. Se vocês fizerem essa multiplicação aqui, vocês vão obter 23.040 centímetros cúbicos. Isso aqui equivale a 23 litros, mais ou menos. E agora eu preciso pegar esse volume e igualar ao volume dessa nova lata aqui. Então, o volume da lata 2 eu vou calcular como a área da base, que vai ser 30 vezes 30. Vou multiplicar pela altura, que eu não sei qual é e eu preciso descobrir, que eu chamei de H. E isso aqui tem que ser igual ao volume da lata 1, que é 23.040. E antes de fazer essas multiplicações, eu já posso simplificar um zero aqui. Posso dividir os dois lados por 3. E essa minha equação vai se tornar o seguinte: 30H igual 2.304 por 3 dá 768. E aí, para descobrir qual é o valor do H, eu divido 768 por 30 e o resultado vai me dar 25,6 centímetros. Então, nós temos a altura dessa nova lata e nós vamos ter que fazer uma comparação com a altura da lata antiga. Então, nós sabíamos anteriormente aqui, ó, que era 40 centímetros. Então, 40 centímetros era o meu 100%. Agora, a diminuição aqui nós temos vai ser de 14,4 centímetros, que então foi de 40 para 25,6. A diferença aqui é de 14,4 centímetros. E eu quero descobrir quantos por cento que isso equivale dos 40. Então, nós vamos fazer a multiplicação aqui, mas antes disso nós podemos fazer uma simplificação ou na vertical ou na horizontal. Então, nós vamos simplificar, por exemplo, esse zero com esse zero. 10 vezes 14,4 vai dar 144, igual a 4x. Para descobrir a porcentagem agora, nós dividimos os dois lados por 4, e 144 por 4, eu vou botar aqui, 144 por 4, isso aqui resulta em 36. Então, a diminuição aqui foi de 36% e nós já podemos assinalar a alternativa D.